Vamos lá, vamos precisar aqui de um papel, uma caneta pra gente anotar. Olha, essa correntinha aqui, de momento, eu não vou contar antes de comentar com vocês quantas correntes necessita para a base para fazer esse ponto. Então, ó, o desenho é constituído do bloquinho de pontos altos. Esse aqui é um ponto V feito no mesmo ponto. Depois se repete o bloquinho, repete o V e repete o bloquinho. Portanto, que se você quiser trabalhar na direção vertical, onde a largura seja um pouco maior do que a que tem aqui, que aqui tem 12 centímetros. Então, você vai continuar fazendo as correntes necessárias, de acordo com o que você tá vendo aqui, mais uma corrente que você vai precisar para fazer o ponto em V e mais duas correntes que você vai pular para terminar com o bloquinho. Então, iniciamos com o bloquinho de 3 e terminamos com o bloquinho de 3, tá? Então, você já tem que começar a observar a partir daí. Então, esquecemos essas correntes que eu usei para poder virar e fazer o meu primeiro ponto alto aqui. E vamos conversar a respeito das correntinhas que eu necessitei para fazer o restante dos pontos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu necessitei de uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem. Eu precisei de 18 correntes para fazer a sequência dos desenhos que vocês estão vendo aí. Então, ele inicia com o bloquinho de 3 pontos altos, tá? E ele termina também com o bloquinho de 3 pontos altos. Que é sempre, tô desenhando ponto alto aqui, tá? Se você quiser um pouquinho mais do que 12 centímetros, você vai dar sequência pro desenho que tem aqui, ou seja, depois do bloquinho de ponto alto vem o ponto em V, mais separados por duas correntes. Então, você faz duas correntes aqui em cima, pula duas aqui embaixo, e na próxima você vem e faz um ponto V, tá? Aí, você vai fazer mais duas correntes aqui em cima, vai pular mais duas aqui embaixo, e você vai terminar com os 3 pontos altos. Então, você já tem aí um aumento dos 12 centímetros que eu coloquei aqui. Só que esses 12 centímetros vai depender muito do fio que você tá usando. Se você estiver usando um fio de espessura média grossa, os 12 centímetros de largura não vai ser o mesmo que esse. E se tiver usando fio fino, não vai ser esse também. Então, eu tô passando para vocês a medida do fio que eu tô usando e da agulha que eu trabalhei, tá? O iniciante que tá começando a fazer as coisinhas. Muito bem. Então, é isso que você vai fazer se você for trabalhar na direção vertical, ou seja, trabalhar a largura dele e não gostou dele tão fininho assim, tão estreitinho. Quer um pouquinho mais? Então, repete os motivos, tá? O pessoal que vai trabalhar na direção horizontal, pela largura dele, vai fazendo em 18 correntes, até que tenha o tamanho da correntinha que você vê que dá para colocar no seu pescoço, ter uma caída. Vocês vão fazer igual o que eu fiz aqui com esse cachecol. Aqui eu explico como se trabalha na direção horizontal e como que se faz as correntinhas para a gente saber o comprimento dele, porque a vantagem de trabalhar com o lado horizontal é que a gente já sabe o tamanho que a gente fez de correntinhas para o nosso trabalho. Já aqui não, aqui você vai ter que ir fazendo volta após volta até que você tenha vamos dizer assim, a altura, né? Porque a gente trabalha como se fosse
ele alto, assim, até que a gente tenha o valor em centímetro, e aí já vai estar quase terminando o nosso trabalho, tá? Então, para o pessoal que vai fazer na direção horizontal, é só trabalhar em 18 correntes. E para o pessoal que vai trabalhar na direção vertical, vai fazer 18 correntes também, até atingir a largura que você queira. Eu fiz essa simulação aqui, ó, de pontos. Se por acaso você só quiser aumentar mais isso aqui e isso, nada impede que você repita por mais vezes o que eu fiz aqui. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá. Eu necessito, então, de 18 correntes, começando por aqui, para fazer tudo isso aqui, tá? E você, eu não sei se você vai precisar de mais 18, ou mais 18, ou mais 18, tanto na vertical, quanto na direção horizontal. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui. E também você já sabe o que tem que fazer para aumentar. Então, quando você tiver a medida, a sua medida que você acha que é legal, aí você acrescenta no final das correntes que você fez, as correntes necessárias que correspondem ao seu ponto alto. Então, aqui tem 18, né? Vamos lá, tem 18, muito bem. Acontece que você precisa acrescentar correntes. Isso aqui, ó, esse primeiro ponto aqui são as correntes nossas. Se você fizer o ponto alto normal, você vai acrescentar 3 correntes. Então, fica 18, contando com o que eu tô fazendo aqui, tá? De repente, você tem 36 correntes aí. Eu tô falando o que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu tenho aqui 18, tá? Se eu trabalhasse com ponto alto normal, eu teria 18, 19, 20 e 21. Eu teria 21 correntes. Tá? 21 correntes. Vou colocar aqui. Muito bem. Eu teria 21 correntes. Se eu trabalhasse com o ponto alto alongado, que são 4 correntes, então eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Eu teria 18, 19, 20, 21 e 22 correntes. Teria 22 correntes. Depois das 18. E se eu trabalhasse com ponto alto duplo, que seria aqui 5 correntes, eu teria 23 correntes. Então, esse cachecolzinho aqui, o ponto dele, na minha opinião, eu acho que fica legal trabalhar com ponto alto normal, ponto alto alongado, até o ponto alto duplo. Vocês podem trabalhar com a variação do ponto alto que vocês quiserem. Isso só são ideias e sugestões que eu passo para vocês, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tô impondo absolutamente nada. É só mesmo para que vocês entendam, para vocês fazerem da sua forma e usar a criatividade que você queira. Muito bem. Encontrando a medida, achou legal, acrescenta no final o número de correntinhas que corresponde a qual variação de ponto alto que você vai usar. Então, no meu caso aqui, eu tenho 4. Então, eu tenho 4, conto 4 correntes aqui. Eu tô mexendo no ponto, mas na verdade eu tô falando de correntes, porque o ponto, ele está trabalhado na base das correntes, tá? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aqui, para o meu cachecol, eu gastei 22 correntes, eu precisei de 22 correntes para ter esse desenho aqui. Entenderam como que você deve fazer com o tamanho do seu cachecol nas duas direções? Só vai acrescentar as correntinhas depois que você já tiver a medida das duas direções que você escolheu trabalhar. E aí você já vai estar com tudo certinho para poder trabalhar seus primeiros pontinhos, tá? Aqui eu contei uma, porque o ponto V, ele tá na base de uma só corrente, tá? Por isso que eu contei uma aqui. Então, nada mais do que isso. O que eu vou fazer agora com vocês? Já expliquei toda essa parte para vocês aqui.
Então, eu venho, o nosso passo a passo vai ser bem curto, porque agora eu venho trabalhando algumas voltas com vocês, porque é repetição, trabalho algumas voltas, paro por aqui, deixo vocês trabalhando aí, e eu venho já com o cachecol prontinho pra gente colocar no manequim, e eu tenho terminado o meu passo a passo e a série dos 3 cachecóis que eu prometi fazer para o iniciante. Então, vamos lá. Já tenho aqui a minha medida, que é a mesma que essa aqui, e vamos iniciar o nosso passo a passo. Muito bem, eu vou fazer pontos altos alongados. Eu fui fazendo correntinha e eu não sei se tem 22 mesmo. Vou deixar umas 2 ou 3 a mais aqui, porque se eu me confundir, tenha de onde tirar, tá? Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho aqui a minha medida e eu vou trabalhar com ponto alto alongado. Então, eu faço uma laçada, eu conto uma corrente. Olha, tem gente que conta isso aqui. E muitas vezes o texto de algumas revistas fala assim, a partir de agulha nada. Isso aqui, a partir da agulha é uma laçada. Eu fico danada com certos textos de revistas. Para as pessoas que iniciam, é um problema isso. A partir da agulha, faça 3 pontos. A pessoa pensa que a partir da agulha, perdão, é isso aqui, ó. A partir da agulha, nada. A partir da agulha tem laçada. Então, o que a pessoa deveria, o que o editor, né, o revisor deveria colocar? Na última corrente aqui, a partir, nem a partir. Conta da última corrente, tantas para fazer tal coisa. Parte da agulha tem laçada. E já. Então, se você tiver uma revista que fala a partir da agulha, esqueça, é a última corrente, tá? Fica mais fácil a gente entender assim. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho a primeira corrente, vou fazer minha laçada, primeira, segunda, terceira e quarta. Esse aqui é a altura do ponto alto alongado. Na quinta, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. E na próxima correntinha, eu vou fazer outro ponto alto. Então, já tenho aí meu primeiro ponto fantasia, que é o desenho de um quadradinho de crochê. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer 2 correntes aqui em cima, faço a minha laçada e vou pular 2 correntes aqui embaixo. E na terceira eu venho e vou fazer um ponto em V, com o formato da letra V, sem nenhuma corrente. Então, o ponto que se refere à letra V são 2 pontos altos juntos, aqui, ó, completos juntos, tá? Sem nenhuma corrente. Faço 2 correntes aqui em cima, faço minha laçada, pulo 2 correntes aqui embaixo, venho na terceira e faço o meu primeiro ponto alto do bloquinho que eu tenho que construir. Assim está. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar continuidade pro meu desenho, né? Então, o próximo desenho do meu cachecol é novamente repetir o ponto V. 2 correntes aqui em cima, pulo 2 aqui embaixo e na terceira eu faço na mesma base dessa corrente 2 pontos altos. E esse desenho a gente chama de ponto V. Terminando o ponto V, como é que tá o desenho aqui? Então, o desenho tá um bloquinho de pontos altos, um bloquinho de pontos altos, um V, um bloquinho de pontos altos, outro bloquinho de pontos altos, um V, e agora eu termino com um bloquinho de pontos altos. Então, é isso. Então, vamos lá? Agora, eu faço 2 correntes, laçada, pulo 2 aqui embaixo e na terceira eu faço o meu primeiro ponto alto dos 3 que eu tenho que fazer para construir o meu bloquinho e cada um na sua correntinha.
Eu tô usando a laçadinha de cima da correntinha, mas no último ponto eu gosto de colocar na laçadinha de baixo para não ficar buraquinho. Como eu fiz aquelas correntinhas, ó, as duas correntinhas, que eu não sabia se eu havia contado bem o ponto, elas estão aí, tá? Para desmanchar as correntinhas a mais que a gente deixa, simplesmente a gente tira o nozinho daqui com muito cuidado. Com muito cuidado, a gente vai desmanchando as correntinhas, assim, ó, tá, ó. Vai desmanchando, se possível coloca um palitinho aqui, para que esse último ponto não saia. Ó, vamos desmanchando, tá vendo, ó? O fiozinho tá dentro da laçadinha, então não tem perigo de desmanchar. A gente segura assim com o dedo e faz, e vai apertando assim, que aí a gente já tem, ó, a gente já tem desmanchado a correntinha, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui o meu desenho do meu cachecol. Isso daí é barulho de não sei o que aqui embaixo no prédio. Eu tô no 5º andar e se escuta tudo aqui aí na rua. Feito isso, nós vamos agora só repetir ponto sobre ponto. Então, aqui no caso, eu vou virar o meu trabalho, ó, eu tô com ele aqui, eu viro pra cá, entro aqui na base do ponto alto e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes, laçada, e dentro da base do ponto alto, eu vou repetir outro ponto alto. 2 correntes, entro aqui, ó, no meio do ponto V e repito outro ponto V. Sem corrente. É um ponto V sem corrente, porque tem ponto V com 2 correntes, separação, com 3, tá? 2 correntes e repito o bloquinho de ponto alto. Se eu for esperar silêncio para trabalhar com meu crochê, eu não tenho nenhum cômodo da minha casa para fazer nada. Nem no banheiro, nem na entrada da casa, nem nos quartos, nada, porque é muito ruidosa o espaço onde eu vivo. Quando não é aqui embaixo, é o vizinho que põe rádio alto. O YouTube me chamou a atenção por um áudio que um passo a passo que eu gravei e saía a música do Bee Gees. Mas era o meu vizinho que estava ouvindo a música muito alta e bem aqui no terraço de casa aqui ao lado, e se ouvia tudo. E o YouTube me chamou a atenção, disse que eu não seria sancionada, mas que se eu quisesse tirar. Se eu não quisesse tirar, teria que pagar direitos do autor. E claro, para pagar direitos do autor por 4 segundos de música, eu teria que vender minha casa e minha família toda para pagar a empresa do Bee Gees. Então eles conseguiram tirar esse som. É fogo, mas vamos lá. Então agora, ó, a gente só vai repetindo os pontos. Ponto V dentro de ponto V, sem corrente de separação. Quando a gente sai dele, a gente faz 2 correntes para poder trabalhar com o próximo, que é o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Chega aqui, ó, como a gente virou de maneira certa, a gente enxerga aqui a correntinha com toda tranquilidade. Pronto, viramos o nosso trabalho e novamente a repetição dos pontos, bloquinho dentro das bases, né, com o ponto alto dentro da base de cada
ponto alto do bloquinho, 2 correntes de separação, ponto V dentro de ponto V sem nenhuma corrente, e tudo isso separado por 2 correntes e repetindo os motivos. Pronto, gente, não tem mais nada de diferente disso, nada. Olha que ponto mais fácil que o iniciante pode fazer se ele já domina os pontos básicos no crochê, a agulha e a linha entre seus dedos. Essa é a nossa amostra. E o que eu venho agora fazendo com vocês? Eu venho fazendo com vocês o acabamento. E depois do acabamento, nós já temos o cachecol pronto. Então, imagine que eu estou aqui, ó, tá? Imagine que eu tô aqui. Depois dessa conversa toda, eu tô aqui. Então, eu venho apresentando o final dele pra vocês na próxima imagem, tá? Até já. Bem, nosso cachecol já tá pronto, você viu? Que rapidez eu fiz, ó. Cachecol já tá pronto. Tudo certinho. O acabamento dele que eu fiz aqui na última volta foi pontos baixos. Então, pegando a amostra de novo, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz os pontos baixos. Terminando todo o nosso cachecol, eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho e vou trabalhar na base de cada ponto com um ponto baixo, assim, ó, com um ponto baixo. No espaço de correntes, eu também faço 2 pontos baixos. Na base do ponto V, em cada base eu faço um ponto baixo. Espaço de corrente, um ponto baixo. E vou trabalhando assim até chegar no final da minha volta, tá? Aqui está. Dessa maneira aqui, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Você já terminou até aqui. Como eu não vou cortar esse fio, porque eu vou usar esse pedacinho de fio para um outro trabalho que eu já tô de olho aí. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, fazer pontos baixos aqui. Só que deixa eu avisar para vocês uma coisa aqui, ó. Pro ponto baixo, como a gente tá do lado direito aqui, ó, a gente começou do lado direito do ponto, não seria tão bom se quando a gente terminasse o nosso trabalho, a gente fizesse isso aqui, a gente virasse. Então, o certo é cortar o fio e trabalhar o ponto baixo aqui, para que saia do lado direito. Porque agora eu vou virar e o ponto baixo que eu vou trabalhar ficará também do lado direito. Se não ficar um do lado direito e o outro do lado do avesso, tá? Então, retomando o que eu falei, terminamos a volta, cortamos o fio, colocamos o fio aqui na terceira correntinha, ó. Deixa eu pegar com a ponta da agulha menor. E trabalhamos o nosso ponto baixo aqui, ó. Faremos uma corrente e faremos dentro dessa corrente um ponto baixo. E em cada base, do mesmo jeito que eu fiz lá com vocês, vocês vão fazer agora, tá? E em cada base e também no espaço de correntes, nós faremos um ponto baixo aí. O ponto baixo, ele sai do lado direito. Muito bem, você corta o fio, vai arrematar tudo isso, a gente vem aqui embaixo, ó, onde nós iniciamos, pegamos o nosso fio e faremos a mesma coisa. Só que dessa vez, a gente só vai trabalhar com as correntinhas aqui, com esses buraquinhos aqui. Por quê? Porque a primeira correntinha, a primeira laçadinha da correntinha, ela foi usada para fazer o nosso ponto. Então, o que a gente vai fazer é pegar aqui nos buraquinhos que a gente está vendo, tá? Eu não vou cortar nada aqui, porque eu falei para vocês que eu vou ocupar um pedacinho, eu vou ocupar esse fio aqui. Então, o que eu venho fazendo? Eu venho trabalhando nos buraquinhos, fazendo uma corrente, tá? E fazendo também um ponto baixo em cada espaçozinho desse que eu vejo, que é diferente do outro lá em cima, porque o outro lá em cima, a base tá com as duas laçadinhas, com o desenho da correntinha, e aqui não.
Então, ó, eu venho pegando aqui no espaço que ficou e vou trabalhando também meu ponto alto. Se você não quiser, perdão, meu ponto baixo. Se você não quiser fazer ponto baixo, você pode colocar franja. Se não quiser fazer nada, deixa sem nada. Não tem nenhum problema, tá? Então, ó, em cada espaçozinho aqui da raiz do ponto, eu chamo raiz do ponto. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum, tá? Só para facilitar a nossa linguagem. Você vai fazer um ponto baixo ou qualquer outro acabamento que você conhece e queira fazer, tá? Venho aqui, vocês estão vendo? Eu levei o fiozinho para ser arrematado até o final. Muito bem, tá aqui. Então, nós temos, então, ponto baixo na mesma direção, tanto no início como no final. Arrematamos, aqui quando eu falei para você cortar, já faço os arremates, tá? Passa aqui por baixo dos fios, vai passando. Por isso que a gente não pode deixar um toquinho assim para começar o nosso trabalho. A gente sempre deixa uma boa quantidadezinha assim de fio para que ele caiba no buraco da agulha e a gente pode manejar escondendo os fios por trás do ponto, tá? E do mesmo jeito vocês vão fazer do outro lado. Então, aqui eu encerro o meu cachecol, o terceiro, e até o próximo a gente vai se ver. Então, eu vou colocar no manequim e já, tá bom, gente? Estamos, pessoal, com o nosso cachecol, tá? Ficou muito legal, gostei. Eu nunca tive cachecol assim, nunca fiz pra mim cachecol assim tão estreito. E acabei gostando do efeito dele no meu pescoço, gostei bastante mesmo. E é isso, cada um vai usar do seu jeito, da sua forma, tá? E aí estamos. Mais um trabalho pronto.